Bem-vindos, exploradores! Hoje, mergulharemos nos mistérios que cercam a figura enigmática de Lilith, a primeira mulher de Adão. Preparem-se para desvendar segredos enterrados na história da criação. Lilith, uma figura enigmática que se destaca nos anais da mitologia, tem origens obscuras e intrigantes. Diferentes tradições mitológicas oferecem versões distintas de sua origem, mas uma narrativa comum a coloca como a primeira companheira de Adão. Em algumas interpretações, Lilith não foi criada a partir da costela de Adão, como Eva, mas sim formada da mesma terra que ele. Esse aspecto de igualdade inicial, no entanto, desencadeou uma série de eventos que moldaram o destino de Lilith de maneira única. Na mitologia hebraica, Lilith é frequentemente associada ao desafio das normas estabelecidas. Sua rebeldia manifestou-se quando ela se recusou a ser submissa a Adão, provocando sua expulsão do Éden. Essa atitude desafiadora fez de Lilith um símbolo de independência feminina e questionamento das hierarquias tradicionais. Em outras tradições, Lilith é retratada como uma entidade poderosa, ligada a forças sobrenaturais e à noite. A multiplicidade de versões sobre a origem de Lilith torna sua figura ainda mais enigmática. Essas narrativas muitas vezes refletem as crenças e valores das sociedades que as criaram, moldando Lilith como uma personagem complexa que desafia definições simplistas. Assim, ao explorar as origens dessa figura mitológica, nos deparamos não apenas com uma história, mas com um emaranhado de interpretações que continuam a fascinar e provocar reflexões sobre o papel da mulher e as dinâmicas de poder na mitologia e na sociedade. No idílico cenário do Éden, Lilith emerge como uma presença proibida que desafia as narrativas tradicionais. Enquanto Eva é comumente associada à criação a partir da costela de Adão, Lilith, na mitologia, destaca-se como a primeira mulher que compartilhou igualdade inicial com o primeiro homem. No entanto, essa igualdade inicial se tornou o cerne de um desafio, pois Lilith, recusando-se a aceitar uma posição submissa, optou por se retirar do Éden, desencadeando um episódio de rebeldia mitológica. A narrativa hebraica retrata Lilith como uma figura autônoma, que se negou a se submeter às vontades de Adão. Esse ato de resistência contra as normas estabelecidas a coloca como uma personificação da independência feminina e da busca por autonomia. A sua saída do Éden não apenas sublinha a proibição da sua presença, mas também a complexidade das relações de poder e dinâmicas de gênero presentes nas narrativas mitológicas. A aura de rebeldia de Lilith transcende a tradicional narrativa bíblica, influenciando interpretações em diferentes culturas e tradições. A presença proibida no Éden não apenas desafia o status quo, mas também lança luz sobre questões mais amplas relacionadas à liberdade, igualdade e autonomia feminina. Ao adentrarmos no jardim do Éden com Lilith, somos confrontados com uma figura que, em sua proibição, destaca as tensões e questionamentos que permeiam a interpretação mitológica do papel da mulher desde tempos imemoriais. Lilith emerge das páginas mitológicas como um símbolo poderoso de rebeldia feminina, desafiando as normas estabelecidas e recusando-se a aceitar uma posição submissa. Na narrativa bíblica, sua igualdade inicial com Adão resulta em uma decisão ousada de não se submeter às suas vontades. Essa atitude desafiadora e a recusa em aceitar um papel submisso resultam em seu banimento do Éden. Como símbolo da rebeldia feminina, Lilith personifica a busca por autonomia e independência. Sua recusa em ceder às expectativas tradicionais a coloca no centro de debates sobre liberdade e igualdade de gênero. O mito de Lilith inspirou interpretações diversas em diferentes culturas, tornando-se um ícone de resistência feminina. Ao ser banida do Éden, Lilith carrega consigo não apenas a marca da proibição, mas também a coragem de desafiar estruturas patriarcais. Ela se torna uma figura complexa que transcende as limitações de uma narrativa única, influenciando representações artísticas, literárias e filosóficas ao longo dos séculos. A rebeldia de Lilith ecoa como um chamado à reflexão sobre a autonomia feminina, destacando as lutas e desafios enfrentados pelas mulheres na busca por igualdade. Sua história ressoa como um símbolo de empoderamento, instigando discussões sobre a liberdade de escolha e a quebra de correntes que restringem a expressão feminina. Ao explorar a rebeldia de Lilith, mergulhamos em um contexto mitológico que transcende o tempo e continua a inspirar reflexões sobre a posição da mulher na sociedade. Lilith,
uma figura envolta em mistérios e desafios, é muitas vezes apagada das narrativas religiosas convencionais, relegada ao status de pecadora esquecida. O pecado atribuído a Lilith está enraizado na sua recusa em se submeter a Adão de forma submissa e obediente. Sua busca por igualdade e autonomia no Éden foi considerada uma afronta aos princípios estabelecidos, resultando na sua exclusão das versões oficiais da história. O papel de Lilith nesse contexto reflete uma tradição de suprimir vozes dissidentes, especialmente aquelas que desafiam as estruturas patriarcais. A insistência em sua autonomia e a negação de um papel submisso a levaram a ser rotulada como uma transgressora, uma pecadora aos olhos da tradição religiosa. Ao longo dos séculos, a história de Lilith foi muitas vezes apagada ou negligenciada, contribuindo para sua condição de pecado esquecido. Esse apagamento pode ser interpretado como uma tentativa de manter uma narrativa mais conformista e evitar questionamentos sobre a submissão da mulher. Contudo, o renascimento de interesse por mitos e figuras esquecidas está proporcionando uma nova luz sobre Lilith. À medida que a sociedade questiona e reexamina antigas tradições, a história de Lilith emerge como um símbolo poderoso de resistência e reivindicação feminina. Sua história, apesar de muitas vezes omitida, continua a inspirar discussões sobre liberdade, igualdade e a busca por uma voz própria no cenário cultural e religioso. Ao mergulharmos nos anais da história e da mitologia, desenterramos documentos antigos e textos esquecidos que lançam luz sobre a intrigante figura de Lilith. Registros pouco conhecidos, muitas vezes à margem das narrativas tradicionais, revelam interpretações alternativas que desafiam suposições pré-concebidas sobre essa personagem misteriosa. Analisando cuidadosamente esses documentos, buscamos pistas negligenciadas ou deliberadamente omitidas ao longo do tempo, questionando por que Lilith foi, em alguns casos, apagada ou minimizada nas tradições religiosas convencionais. As interpretações alternativas que emergem desses registros sugerem uma perspectiva mais ampla e autêntica sobre Lilith. Ela não é apenas uma figura rebelde, mas simboliza a autonomia feminina e desafia normas estabelecidas. Suas ações e escolhas, muitas vezes consideradas pecaminosas, ganham novos matizes quando consideramos diferentes pontos de vista históricos e culturais. Ao cavar mais fundo, confrontamos questões sobre o papel de Lilith na criação e na tradição religiosa. A análise cuidadosa desses documentos revela nuances em sua história, oferecendo uma visão mais complexa e multifacetada dessa figura. Nossa busca por interpretações alternativas não apenas desafia as narrativas convencionais, mas também destaca a importância de examinar o passado com um olhar crítico, reconhecendo que as verdades ocultas muitas vezes residem nos detalhes esquecidos e nas entrelinhas dos registros antigos. A história de Lilith, muitas vezes obscurecida pelo tempo e pela interpretação tendenciosa, emerge assim como um quebra-cabeça a ser montado, abrindo portas para compreensões mais nuanceadas e inclusivas dessa figura fascinante. E assim concluímos nossa exploração pelos mistérios de Lilith, a mulher esquecida no Éden. Se esse mergulho na história despertou sua curiosidade, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais conteúdo intrigante e acionar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Gostaria de ver suas teorias nos comentários, e não deixe de assistir o vídeo sugerido no canto da tela. Até a próxima aventura!